Graça e paz. Nós estamos no culto de oração da Igreja Batista do Betel, em Goiânia. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre Eclesiastes, um livro escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio que nós temos registrado nas Escrituras Sagradas. Entretanto, nós não vamos começar hoje falando sobre, ou lendo o livro de Eclesiastes. Nós vamos falar mais sobre Salomão e um pouco do livro de Eclesiastes como primeira mensagem. E ao longo de várias quartas-feiras nós estaremos explorando esse livro, lendo ele, se assim a graça de Deus nos permitir, versículo a versículo, para que nós possamos extrair da Escritura todo o poder que ela tem, tudo aquilo que o Espírito Santo fala na nossa alma, porque são dias que nós vivemos hoje onde carecemos de muita sabedoria, queridos. Nós temos necessidade de muita sabedoria. Nunca foi tão grande o desafio de viver nessa terra que nós vivemos. Eu convido os irmãos a nós curvarmos a cabeça e orarmos ao Senhor. Pai Celestial, nós rogamos para que o Senhor nos abençoe durante essa série. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use como um mero instrumento, Senhor. Mas nosso desejo aqui é que a Tua Palavra, Senhor, ela venha nos fornecer toda a fé necessária, toda a sabedoria, para que nós possamos viver conforme a Tua vontade, Senhor. Amém. Nós suplicamos que o Senhor assim nos abençoe ao longo dessa jornada, Pai. Faz assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Eu convido então os irmãos a nós abrirmos em primeiro livro de Reis, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 9. Primeiro Reis, capítulo 2, versículos 1 e 9, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o meu caminho, guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o meu coração, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará um sucessor ao trono de Israel. Queridos, Davi está chegando pertinho do final da sua vida aqui, e nós sabemos por outros livros históricos do Antigo Testamento que foi um final de vida muito conturbado e que o próprio reino e a dinastia davídica ficou ameaçada, mas Deus interviu para que garantisse a sua promessa. E o rei Davi, ele está dando então conselhos ao seu sucessor. Davi sabe que vai morrer e ele precisa que Salomão continue o reinado segundo a vontade de Deus. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele vira para o seu filho no versículo 2 e diz: seja homem. E ele continua explicando a maneira que Salomão deveria ser homem. E ser homem, no princípio bíblico, é guardar os preceitos de Deus, os caminhos, os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos, a lei do Senhor. Totalmente diferente do que o mundo diz que é ser homem. Portanto, ser homem e ter coragem significa ter valores, princípios, fé. Quanto mais obedece-se a Deus, mais homem um homem pode dizer que ele é. Queridos, e Davi ele não fala primeiro de guerras, ele não fala de situações específicas, ele fala daquilo que é mais alto, a vontade de Deus e a direção de Deus. E ele não diz para Salomão orar pedindo uma revelação, uma profecia. Ele remete àquilo que está escrito, aquilo que objetivamente Deus deixou. E era a mesma lei para todos.
Mas Deus sabe falar ao teu coração pessoalmente. Quando você lê a palavra do Senhor, quando você tem o seu momento devocional com Deus, Ele aplica a mesma escritura para todo mundo, individualmente a sua vida, para que você possa caminhar para a glória dele, para que você tenha então sucesso naquilo que você fizer, debaixo da vontade de Deus e da sua palavra. Foi assim que ele disse, que Davi seria bem sucedido por onde quer que ele fosse. O principal aqui não era Salomão ir e vir. O principal era ele conhecer a lei de Deus e guardá-la, ou seja, vivê-la, praticá-la. Guardar não é deixar trancado no cofre e deixar lá dentro protegida. É guardar no coração, a fim de que possa tomar as decisões com base nessa palavra soberana. E aí, a partir do versículo 5, então, Davi começa a tratar assuntos específicos. Davi começa a falar de pessoas que Salomão precisa executar justiça, aplicar justiça, ministrar justiça de Deus na vida delas, porque andaram em caminhos errados, tomaram decisões erradas, não andaram segundo a palavra do Senhor. E ele vai dando uma série de questões específicas ali. E no versículo 9, ele diz assim: mas agora não o tenha por inocente, que era um problema que tinha que ser resolvido aqui. E Davi continua dizendo assim: pois você é um homem sábio, e saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Parece até uma coisa ruim ou má, né? Mas na verdade aqui é execução de justiça sobre pessoas más. Aquelas pessoas eram más, perversas, e o rei tinha como prerrogativa ministrar a justiça de Deus. É como nos nossos dias hoje, como em Romanos capítulo 13, que nós vemos que a autoridade não porta a espada, a arma, o poder de executar alguém em vão, mas é ministro de Deus, ministro para aplicar a justiça de Deus. Então, a pessoa que escolhe andar no caminho errado, ela também escolhe entrar nesse caminho de justiça. No versículo 6, ele tinha falado também, Davi tinha falado para Salomão: portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Era um outro caso de executar justiça. Bom, nós temos aqui um rei já bem idoso, perto da morte, preocupado que o seu descendente seguisse a palavra de Deus, ministrasse a justiça, porque era uma prerrogativa real, mas ele reconhece que o seu filho já era sábio. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso alguma vez. Salomão já é apontado como sábio antes daquele episódio que ele pede sabedoria a Deus, que está no capítulo seguinte, 1 Reis capítulo 3, versículo 5. 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho, que se assentaste no teu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus,
Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também eu lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, como fez Davi, o seu pai, eu prolongarei os seus dias. Amém. Era natural que o rei pedisse poder através de vitórias militares, dinheiro, riquezas e longevidade. Mas não é isso que Salomão, o homem que foi 2 vezes citado como sábio no capítulo anterior, pede a Deus. Queridos, ninguém ao receber uma missão divina, por mais sábio que possa ser, se considera apto para a tarefa. Nenhum de nós está pronto para viver os propósitos de Deus, sejam os gerais, para todos aqueles que creem, ou sejam os específicos, da maneira que Deus dirige a nossa vida. As coisas naturais, a vida natural, viver separado de Deus, exige um tipo de sabedoria e um tipo de demanda do ser humano. Mas a vida com Deus e conforme Deus exige algo além de nós mesmos, por mais sábios que nós sejamos considerados pelas pessoas. E olha ali que era o próprio pai que reconheceu Salomão. Assim, Salomão recebe um coração sábio e inteligente, o que de fato era necessário. Agora, gostaria que nós pensássemos, se para governar Israel era preciso sabedoria, se nós cristãos, que não temos que somente administrar um lugar, mas viver segundo os propósitos de Deus e conforme a sua vontade, se não precisamos de mais sabedoria ainda. Queridos, nós conhecemos a história de que a sabedoria não livrou Salomão de sair dos caminhos do Senhor no final da sua vida. E isso é algo que eu quero já deixar comentado desde o início dessa série que vamos ter do livro de Eclesiastes, para que em nenhum momento alguma dúvida da sua mente roube a fé no seu coração. Amados, isso mostra que a sabedoria pode apresentar um grande risco, como toda e qualquer bênção e necessidade que Deus nos dá. Exatamente porque ela é extremamente necessária para a nossa vida e para viver de maneira saudável para o Senhor, ela pode nos fazer ir a outro extremo, ou seja, perder o temor do Senhor, o foco no Senhor e ter Deus como prioridade na nossa vida. Uma pessoa muito sábia poderia se achar independente, que foi o que Salomão infelizmente fez. Ele se afastou dos conselhos do seu pai. Veja que antes de falar da sabedoria,
antes de falar de detalhes específicos do reino, de despachar ali com o novo rei, Davi fala da palavra. E Salomão parece que pula essa parte, se concentra mais na experiência que ele teve com Deus, e em algum momento se desliga da palavra do Senhor e segue o seu próprio caminho. E nós sabemos no final da história que ele termina como alguém falido espiritualmente. Não dá para dizer se Salomão foi salvo ou não. Existe uma grande discussão sobre isso, né? Podemos até afirmar que ele tenha se arrependido, Deus tenha corrigido o coração dele, ele tenha sido salvo no final. Mas, veja, quanto a esse declínio e essa queda, precisamos então, desde o início, quando falamos de sabedoria, entender que ela não é para nos dar independência de Deus, mas ser vivida com fé. Ou seja, não é apenas para nós conhecermos sabedoria, mas é para nós termos sabedoria. E o princípio, então, é o temor do Senhor. O próprio Salomão fala isso em Provérbios capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, parece que esse homem, ele atentou para uma série de coisas, foi usado por Deus, mas ele não atentou para observar a lei de Deus, que foi o conselho que ele recebeu do seu pai. Entretanto, nós deveríamos deixar bem claro para nós mesmos que esse foi um problema de Salomão e não da palavra de Deus. E nós também devemos deixar claro para a nossa mente, para o nosso coração, de que nós também vamos cometer erros, mas tomara que sejam erros menores do que o de Salomão, e que nós possamos aprender com o erro dos outros. Tem um ditado popular, inclusive, que diz que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. E queridos, abra comigo em Romanos capítulo 15. Veja como a Escritura, ela nos fala que devemos então aproveitar tudo aquilo que temos registrado para nosso benefício, a fim de crescer espiritualmente. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito no passado é para que nós pudéssemos então aprender e perseverar com ânimo, porque não precisamos cometer os mesmos erros. O livro de Eclesiastes trata de questões realistas da alma humana. Alguns cristãos querem viver uma fé que não é fé bíblica e muito menos sábia. É uma fé onde tudo vai bem, onde está tudo certo, onde tudo está às mil maravilhas. E na verdade a pessoa apenas está negando a realidade, exatamente por ter uma fé fraca. Porque a fé forte, ela é uma fé que enfrenta as adversidades. E as adversidades servem para fortalecer a nossa fé. Amados, essas questões realistas abordadas no livro de Eclesiastes nos fornecem uma base bíblica para encarar as angústias da vida olhando para Deus. É um rico alimento de fé e confiança na soberania de um Deus que tem em sua mão o governo e o controle de todas as questões, sobretudo e inclusive, principalmente, aquela que escapa ao controle das nossas mãos. É quando a gente diz, desisto. Deus não perdeu o controle sobre aquilo.
O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, investiga a vida e ele relata muitas frustrações, reconhecendo o efeito da maldição do pecado sobre os homens. E isso é uma sabedoria muito grande, porque o efeito da maldição do pecado afeta a humanidade desde o começo, desde Jesus, quando o pecado na terra. E ele reconhece que esses problemas, essas frustrações, são precisamente o afastamento de Deus. E afastamento de Deus é o pecado. Irmãos, ele chama muitas vezes a vida de vaidade das vaidades, apontando para uma tentativa fútil e inútil de buscar satisfação para a alma separado de Deus. Ele usou essa expressão 38 vezes no livro, demonstrando que os objetivos dessa terra, quando eles são buscados com um fim em si mesmo, voltados apenas para o nosso deleite, para a solução dos nossos problemas, para resolver aquilo que vivemos, quando é buscado só para isso, para que tenhamos então firmeza e segurança apenas porque estamos bem, financeiramente ou emocionalmente, isso é inútil, isso é correr atrás do vento. Porque o ser humano querendo a sua independência, eu vou resolver minha vida, vou deixar tudo certinho, e aí eu vou poder virar para o mundo e dizer que eu estou bem. 38 vezes. Ele chama isso de vaidade das vaidades, futilidade. É uma vida que não é útil. Queridos, isso não significa que nós não podemos e não devemos buscar as coisas dessa terra, mas com o devido filtro espiritual e moral, aquilo que é lícito e convém, e mesmo essas coisas devem ser feitas para a glória de Deus, junto com Deus, para Deus. O Novo Testamento tem passagens que diz: quer comais e bebais, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não aos homens. E fazer para os homens inclui fazer para nós mesmos. Fazer para o que é carne, para o que é humano, para dar segurança à carne, para trazer glória para a humanidade e não para o Criador, eterno e digno de honra para sempre. Ele é o centro, Ele é a nossa razão de viver no tempo em que estamos aqui na terra e será para sempre no céu. Nós precisamos praticar desde agora que tudo que buscamos precisa ser para promover a glória de Deus, como foi intencionado por Deus desde a criação, e não para nós mesmos. Do contrário, tudo vai terminar no vazio. É literalmente correr atrás do vento. Ou seja, ao invés de sucesso, você tem fracasso, porque você não consegue agarrar o vento, segurá-lo e correr atrás dele. É assim com o mundo, porque eles não seguem a palavra de Deus. E é assim com o cristão, quando ele conhece, mas não guarda a palavra de Deus. Cristãos frustrados, muitas vezes, podem ser aqueles que conhecem, mas desprezam a palavra, preferindo seus próprios caminhos, saindo dos seus lábios as suas palavras, o seu pecado, sendo as suas escolhas manchadas pela maldição do pecado e não da regeneração que há em Cristo Jesus. Salomão é a prova de que não basta conhecer, mas é preciso abraçar aquilo que Deus nos dá. Quantos cristãos sabem repetir pregações inteiras, mas veja a vida pessoal íntima daquela pessoa? É uma boca que fala mal das pessoas. É
É uma boca que faz fofoca. É uma mente que pensa aquilo que é errado, que deseja e cobiça aquilo que não está na palavra do Senhor. E saiba que obediência, queridos, não é em primeira instância ação física e seu. Obediência no coração e na alma em primeiro lugar. As questões externas, elas apenas testemunham. Querem um exemplo? O batismo e a ceia são apenas evidências daquilo que aconteceu no coração. A atitude é mudada a partir do nosso interior. Amados, nós precisamos crescer no entendimento e na prática, na vida, na palavra. Vida na palavra. Eu li uma frase interessante que diz assim: desde quando intimidade com Deus significa 2 horas de culto? Intimidade com Deus não é uma vida religiosa vindo à igreja. Intimidade com Deus não é vocabulário gospel e conhecimento bíblico. Intimidade com Deus é no coração e na alma, refletido por aquilo que sai da nossa boca, pelas escolhas que fazemos, pelo que pensamos e pelo que desejamos. Você quer realização? Ama e sirva a Deus. Esse é o propósito do homem e da mulher na face da terra. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, falando sobre o propósito do ser humano, diz assim: que ele foi criado para a glorificação de Deus. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua vontade divina. Charles Spurgeon, pregador batista conhecido como príncipe dos pregadores, pastor batista do século XIX, ele preparou um livro com a confissão de fé da igreja e um pequeno catecismo, e as pessoas acham que catecismo é coisa de igreja católica, mas muitos protestantes usaram e ainda usam. Catecismo é uma relação de perguntas e respostas, é só isso. Tanto que antigamente a gente chamava a classe de novos convertidos de quê? Classe de catecúmenos, porque vai conhecer o catecismo, ele vai ser catequizado, uma catequese, ou seja, ele vai ser uma instrução religiosa, um ensinamento. Isso pode ser um ensinamento errado ou certo, né? Mas nesse caso aqui, Charles Spurgeon fez essa compilação e no meio do seu texto ele fala que o fim do homem é glorificar a Deus e pergunta como que o ser humano vai cumprir a vontade de Deus e glorificar a Deus. E ele responde dizendo que é crendo e vivendo a sua palavra no Antigo e no Novo Testamento. Ele faz questão de frisar isso. Isso também está no Catecismo de Westminster, adotado pelos irmãos presbiterianos. Queridos, cumprir a vontade do Senhor é crer e viver a sua palavra conforme o Antigo e o Novo Testamento, mas com a nova vida em Cristo, recebida do Espírito Santo, pelo poder do alto que nos foi dado, quando o Senhor nos converteu. Porque senão nós não conseguimos viver a palavra. Assim, queridos, concluindo, o livro de Eclesiastes, nós vamos aprender que é possível ter um perfeito equilíbrio entre viver a vida e sermos fiéis a Deus, desfrutarmos de alegria sem ofender ao Criador. E a nós cristãos, Ele também é o Salvador das nossas almas, para a eternidade. O oposto disso é viver de maneira vã, independente de tudo que alguém venha conquistar nessa terra. Lembram do Michael Jackson? Dono de uma fortuna enorme. Tinha dinheiro às vezes para entrar numa loja e comprar
literalmente toda a loja, até o prédio da loja, se ele quisesse. Ele tinha uma própria terra do nunca, que é parte do enredo das histórias do Walt Disney. Ele quis reproduzir isso numa propriedade que ele tinha. Veio acumular muitas dívidas depois, mas teve momentos de muita glória aqui na terra. Mas, a despeito de tudo que ele conquistou, ele viveu uma vida perturbada e jamais encontrou paz e satisfação para a sua alma. Portanto, você pode conquistar muito, mas viver a parte de Deus, separado de Deus, sempre vai fazer a vida ter a sensação de vazio e de correr atrás do vento. Portanto, amados, somos responsáveis pelas nossas atitudes. Por isso precisamos ter sabedoria e propósitos de vida bem alinhados e claros. E o conselho que Salomão recebeu, em primeiro lugar, era observar a lei de Deus. Por isso, acredito que temos que ter uma expectativa para buscar sabedoria na palavra. Viver uma fé sábia, uma fé com sabedoria, viver obediência a Deus de maneira sábia. Não busque a sabedoria por si, até para que você não venha idolatrá-la. Mas não significa que você não deve buscá-la para não correr o risco de idolatrar. A questão é não confiar nela, mas confiar na palavra do Senhor. Mas Salomão recebeu um coração inteligente e sábio, e isso é muito precioso se nós observarmos a palavra do Senhor e guardemos como lição para a nossa primeira mensagem da série, que nós precisamos fugir das futilidades da vida e ter uma vida útil. É assim que vive o cristão. Nós temos um tempo hoje que os crentes eles são distraídos por tudo. Mas o crente tem que ter uma vida útil. Ele não pode ter intimidade só dentro do templo no momento de culto. Ele tem que buscar e perseverar ter uma vida útil a todo tempo, inclusive dentro da sua casa, sentado no sofá, vendo televisão. Ele tem que ver algo útil e tem que dedicar um tempo útil para aquilo. E se aquilo deixa de ser útil, ele deve desligar e procurar fazer alguma outra coisa. Viver alguma outra coisa. Queridos, nós vivemos num tempo muito maravilhoso, abençoados pela obra do Calvário. A sabedoria que nós extraímos da Escritura é vivida na perspectiva do Evangelho, de que somos salvos e religados ao Senhor. Por isso nós temos muito menos chance de derramar feio como o Salmo fez, porque a obra está consumada. Salomão era dirigido pelo Espírito Santo, foi trabalhado pelo Espírito Santo. Acredito que no final da vida foi salvo. Mas nós conhecemos a Cristo Jesus, a revelação perfeita de Deus. E fazer as coisas para a glória de Deus é fazer olhando para Cristo, porque a Bíblia diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele manifestou a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Em nome do Senhor Jesus. Para a sua glória e para a nossa vitória segundo a palavra. Amém. Você que nos acompanhou via internet, Deus abençoe sua vida, muita sabedoria. O Senhor te dê muita alegria, mas também muito temor da sua palavra, para que você possa viver uma boa vida, mas sem ofender ao Senhor. Se você precisar de mais informações da nossa igreja, mais mensagens, acesse www.igrejabatistabethel.org. Clica no cantinho ali no símbolo do YouTube, você entra no canal do YouTube, já deixa a tua curtida lá, uma curtida sábia, e faça parte dessa jornada que estamos fazendo na palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.